Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações da vitória do Flamengo contra a equipe do Santos. O Flamengo venceu por 3-2, um placar bem apertado, né? O Flamengo conseguiu fazer o jogo, né, que o São Paulo queria, que é com a bola no pé, né? Mas não foi uma noite brilhante do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu os 3 pontos e o Santos se afunda ainda mais no Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar também, né, a entrevista coletiva do técnico Sampaoli falando tudo sobre a vitória do Flamengo. Galera, vou deixar o link na descrição aí também, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Que você. Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco que ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que ele gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje foi... Contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... Bem no final de churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude, isso que eu ia falar. aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar. O Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa. O Flamengo é o time que mais concede finalizações no Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos. E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses 2 jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. Boa noite, sua Abel. visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador, que foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco. Evidentemente, a gente só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que Não necessariamente, Não, partir do dirigente. Não, mas peraí. Tem uma lógica. Não, assim. claro. Ele volta. Evidentemente, o resultado não se discute, isso é óbvio. É uma vitória fora de casa, é uma vitória em que houve resultados que interessam diretamente ao Flamengo, tanto os times que venceram como os que não venceram. Mas continua sendo difícil enxergar. Quando a câmera mostra o Sampaoli em campo, a gente lembra que esse é um time dirigido pelo Sampaoli. E o que a gente está vendo em campo não é. Então isso ainda é intrigante, eu imagino que deva ser intrigante para ele, acima de tudo. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, tudo bom? Boa noite, companheiros. Pois é, eu entendo todas as críticas feitas à atuação do Flamengo e acho que elas fazem sentido. As críticas ao jogo também, do ponto de vista técnico, porque assim, o eletrizante tem a ver, que a gente está lendo aí, tem a ver única e exclusivamente com o placar e com nada mais, com o fato desse placar ter sido alternado, né? Então, uma hora o Flamengo na frente. É um jogo divertido. É isso, um jogo divertido. Agora, entendo as críticas, só acho que, assim, comparar qualquer coisa com o que a gente viu o Flamengo fazer no meio de semana, provavelmente a gente não vai conseguir até o final do ano. Ou melhor, com o que o Flamengo não fez no meio de semana. Porque eu acho que o nível de atuação do Flamengo, e eu concordo com vocês que hoje esteve muito abaixo do que esse time pode entregar e pode fazer, e ok, hoje poupando, por exemplo, o Arrascaeta, que é para mim indiscutivelmente seu melhor jogador do ponto de vista técnico, mas assim, é claro que esse Flamengo está muito longe do seu melhor nível.
Só que atuações como essa, a gente já viu várias do Flamengo na temporada, no Campeonato Brasileiro. Eu cito, por exemplo, aquele jogo contra o Bahia, em que o Flamengo também venceu um time com 2 jogadores a menos, mas não fez um bom jogo. Eu acho que, para mim, esse jogo de hoje ele é muito mais comparável àquele jogo contra o Bahia, porque eu acho que o que a gente viu o Flamengo não fazer, aquela inoperância, aquela falta de desejo, de vontade e de gana que a gente viu contra o Bragantino, e sempre reforçando, como disse o Pedro, a diferença dos adversários é monstruosa hoje, né? O Bragantino é uma coisa, o Santos é outra, mas aí fica aquela coisa. Se você quiser olhar para quarta-feira, ok, houve até uma pequena evolução, porque jogando contra quem quer que fosse na quarta-feira, do jeito que o Flamengo jogou, ele não ia conseguir ter 67% de posse de bola. Podia jogar contra um time sub-20, um time de garoto, não ia conseguir. Contra o Santos ia. Então, eu acho que na Não vamos quarta-feira... esquecer que o Bragantino fez o seu melhor jogo em muito tempo. Exato, foi um baita foi jogo um do encaixe, Bragantino. né? Porque Mas... foi um Flamengo no seu pior estado, contra um time que tem o tipo de característica que, para a morosidade que o Flamengo apresentou, seria fatal. Né? E hoje... eu nem acho que, do ponto de vista técnico e tático, a atuação se assemelhou à de quarta-feira, quinta-feira. Mas a intensidade, assim, o ritmo foi parecido. A diferença é que o Santos tem um ritmo diferente do Bragantino. Se você tira o primeiro gol, você tira o primeiro gol do Flamengo, os 15, 20 minutos iniciais do Flamengo, início do jogo, o recorte do primeiro tempo, se você pega um Bragantino encaixado, ia fazer de novo. Ia fazer de novo o que fez. Porque é o que o Zupac falou. É o primeiro chute. Mas eu acho que na quarta-feira... Não vamos esquecer que o Bragantino fez o seu melhor jogo em muito tempo. Exato, foi um baita foi jogo um do encaixe, Bragantino. né? Porque foi um Flamengo no seu pior estado, contra um time que tem o tipo de característica que, para a morosidade que o Flamengo apresentou, seria fatal. Né? E hoje... eu nem acho que, do ponto de vista técnico e tático, a atuação se assemelhou à de quarta-feira, quinta-feira. Mas a intensidade, assim, o ritmo foi parecido. A diferença é que o Santos tem um ritmo diferente do Bragantino. Se você tira o primeiro gol, você tira o primeiro gol do Flamengo, os 15, 20 minutos iniciais do Flamengo, início do jogo, o recorte do primeiro tempo, se você pega um Bragantino encaixado, ia fazer de novo. Ia fazer de novo o que fez. Porque é o que o Zupac falou. O primeiro chute foi o gol do Cebolinha, 21 minutos. Tem um encaixe. Era o Flamengo que não dava nada e o Red Bull que queria tudo. Hoje era um Flamengo que não dava nada, mas tinha um Santos também que não queria nada. Então, em algum momento, vai ter aquela confusão ali, quem vai, quem sobe, quem não sobe, e a bola vai sobrar para o Cebolinha. O Red Bull Bragantino não te daria essa bola e você vinha mal, o Flamengo vinha mal. E vencem times que... Rapidinho, você citou o jogo... E essa declaração já foi faz tempo. Foi uma semana, 10 dias depois daquele jogo contra o Fluminense. Quando o Flamengo venceu o Grêmio por 3-0 no Maracanã, se não me engano, estávamos nós 4 aqui. O Abel não era isso? Sim. E a gente falou sobre o número de finalizações que o Flamengo permitiu ao Grêmio. O Matheus Cunha foi o melhor em campo. Exato. Falamos a respeito disso aqui. E falamos durante um bom tempo, aliás, porque foi um jogo estranho do ponto de vista, né, do desencaixe entre desempenho das duas equipes e o resultado. Ninguém colocou em questão a vitória do Flamengo. O que se falou foi a diferença de gols talvez tenha sido exagerada para o que o Grêmio mostrou. O Renato elogiou o time. E quando o Renato elogia o time, eu acho que a gente fala assim, ele não está errado, porque o Grêmio não fez um jogo ruim. E aquele jogo foi bom, né, André? Ao contrário do jogo de hoje. Exato. Sim, os dois são jogos com muitos gols. E acho que o jogo a foi vitória bom. do Flamengo sobre o Vasco, entendendo as limitações do Vasco, mas ali também acho que foi um ponto alto. O primeiro tempo do jogo contra o Vasco foi um Flamengo de Sampaoli, com digitais do Sampaoli. O ponto Mas é que olha como a gente tem que pesquisar com lupa para achar eu esse volto Flamengo àquele de São Paulo. jogo contra o Grêmio, porque saindo do programa, como acho que acontece com todo mundo, você, né, dá uma checada nas redes sociais e tem ali um pouco de repercussão e tal. E era uma coisa até estranha, a quantidade de torcedores do Flamengo ativos nas redes sociais, reclamando da nossa má vontade num dia que o Flamengo ganha de 3-0. Isso é um exemplo do oba-oba característico do torcedor, não só do Flamengo. Uma vitória por 3-0, não importa como ela acontece, é motivo para falar agora vai. Todo mundo fala agora vai. Sim. Todo mundo generalizando, que não é uma coisa boa. Às vezes, essa vitória, ela não era para ter sido por 3-0. E traria outro tipo de impacto. Traria outro tipo de análise e certamente não teria o agora vai. O problema é, até agora, o agora vai. Esse é o ponto. A gente falava aqui na... Desculpa, diga, Pedro. O Jean estava aqui no pós-jogo... Você estava, né, Jean, no pós-jogo do 4-0 para o Red Bull Bragantino. E a gente falava isso. Há algum tempo, a gente pontuava muito a tal sequência positiva de resultado de Sampaoli. Mas há algum tempo também, em que pese a má vontade do torcedor, a gente já vinha pontuando. O Zupac falou, o Flamengo concede muita chance, o
Flamengo flerta com o risco ali de uma vitória mínima que às vezes não era para ter acontecido, mas vai enfileirando vitórias, algo que não tinha. Antes não tinha desempenho nem resultado. Passou a não ter o desempenho brilhante, à lá São Paulo, que todo mundo esperava, mas tinha o resultado. E agora ele preocupa. Você que usou o balanço da semana, né? Sim. O balanço da semana ele não é positivo. O torcedor, mais assim, ele olha com um pouco mais de atenção, que ele está olhando para frente, ele está olhando um Alcas na quarta-feira, ele está olhando o que vai ser do Flamengo para a sequência da temporada, ele vira e fala, não foi bom. Paramos 10 dias, não jogamos o que não jogamos contra o Red Bull. Mas eu acho que o trabalho é bom. vencemos- O saldo do trabalho é bom. Mas a gente está falando um saldo do trabalho. eu acho que não é semana. Desculpa interromper os Fala. amigos. Lógico. Vamos acompanhar Então vamos embora. São Paulo? Por Fala. favor. Vamos lá? Depois a gente continua aqui. Vamos lá. Evidente. Sí, sí. Yo pienso que hoy Otimi tuvo paciencia, encontró desde el inicio superioridades que permitieron jugar o atacar la línea de Santos con mucha gente, con muchas posibilidades. Un juego que por la diferencia que hubo en el campo debería haber terminado con mayor diferencia, yo pienso. Mas la evolución de Otimi con la bola fue muy importante hoy acá. No comparo con Quinta-feira porque ese juego, sinceramente, es imposible de analizar. Este juego fue mejor inclusive que el gremio, mas, como falamos siempre, Otimi tiene que encontrar una identidad, tiene que defender esa identidad y trabalharemos para que isso aconteça. Sampaoli, boa noite. Márcio Reis, Jovem Pan. Antes do Arrascaeta entrar, ele entrou no decorrer da partida, ele estava recebendo uma massagem na coxa do lado direito. Tem algum desgaste físico, essa opção dele não ter começado a partida? No. Eu elegí un time para este jogo. A gente também tem jogo Copa Libertadores semana que vem. Então, seguramente va a haber trocas de cara al futuro, intentando saber que más allá de quién juegue, la identidad o el juego tiene que prevalecer por un nombre propio. Hoy sí jugó Víctor Hugo, que jugó muy bien, a mi criterio, y después otro Georgia también que nos dio fútbol. Y o Flamengo va a necesitar eso, gente que a través de su fútbol sea mejor que los rivales. São Paulo e Laszlo aqui da Flá TV. O Flamengo hoje teve quase 70% de posse de bola, né? Um dos jogos em que o Flamengo teve mais a bola sob seu comando. No segundo tempo também tive o time muito próximo, jogo apoiado, aproximações, inclusive o gol do Eric saiu assim. O Flamengo já está encontrando essa identidade que você tanto fala aí. Hoje foi um grande avanço em relação a isso? Desde el juego sí. Más porque yo pienso que después del match o de Bragantino, la gente entendió que muchas veces se tiene que defender con el balón, tenemos que encontrar diferentes líneas de pase, más precisión, más protagonismo. Hoy lo encontró, se hizo cargo del juego, entonces la evolución tiene que ver con eso. Para mí, desde el juego fue uno de los mejores juegos de Otimi con el balón, desde cómo reconocer o espacio que dejaba, en este caso, Santos. En otros partidos, rendimientos individuales generaron que Otimi ganase o no ganase. Mas en este juego creo que Otimi ganhou como treinou. Boa noite, Jorge. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jorge, o Flamengo agora tem um compromisso muito importante no meio da semana contra o Alcas, que pode definir o rumo do time na Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa vitória para ir mais confiante para cima da equipe do Alcas. E se você puder também falar um pouquinho sobre essa questão de jogar sem público, né? Onde você consegue escutar melhor os adversários, sabe que os adversários te escutam melhor, escutam o seu time melhor. Como é que foi também essa questão de jogar sem público? No, importante o jogo de mitad de semana para concretizar a clasificación de Copa Libertadores. Para nosotros un juego muy importante. Y jugar sin público es muy ruin, la verdad, porque la esencia del fútbol es otra cosa. Esto,
es lamentable que suceda esto, que algunos times ya de Brasil estén jugando sin público por el descontrol de su propia gente. Entonces, ojalá que en el futuro eso no exista más, porque el futebol é outra coisa. Última pergunta. Boa noite, Sampaoli, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha de Campinas. O Flamengo é um time muito letal ali na frente, um time que marca muitos gols, mas ao mesmo tempo ainda sofre muito ali atrás, ainda sofre muitos gols, tem 17 gols sofridos no Campeonato Brasileiro, 6 gols sofridos nos últimos 2 jogos. O que falta para o Flamengo ser um time equilibrado defensivamente e ofensivamente? Eu penso que un time equilibrado es aquel que cuando ten tanto dominio como o time tuvo hoy, marque la diferencia que existía. No concretamos en el primer tiempo muchas acciones favorables y o time rival una transición concretó, una sola que tuvo concretó. Mas segundo juego que nos convierte en gol de pelota detenida también, ese aspecto lo habíamos mejorado, ahora volvió a renacer. Pero esto es fútbol, tenemos que seguir trabajando, sabiendo también las dificultades que tenemos. O sea, nosotros somos un equipo que todavía ainda no termina de definirse, en realidad. Entonces, trabajar para que en momentos ruins del juego, cuando uno no pueda conseguir el dominio, tenga fortaleza para evitar ese tipo de goles que te hacen otra vez intentar generar superioridad en el marcador, más ainda, que o time tuvo mucha chance hoy para ganar ampliamente. Obrigado, boa noite, hein? Galera, é isso aí, né? Todo mundo sabe, os times de São Paulo ele costuma levar muitos gols, né? Ele gosta desse estilo de jogo, quer o controle total da bola. O Flamengo até que no primeiro tempo controlou, né? Mas o Flamengo ainda tem algumas falhas ainda bem grotescas ainda que o técnico São Paulo ele vai tentar, né? Tá tentando, para falar a verdade, ele tá tentando, né? Mas eu acho que, na minha opinião, essa defesa ele poderia dar uma rotatividade maior, não sei por que ele não quer usar o Rodrigo Caio, né? Alguma coisa deve ser, né? Mas eu acredito que o Rodrigo Caio também vai ser negociado pelo Flamengo, né? Mas eu acho que tem que ter uma rotatividade aí, porque eu tô achando que os caras estão muito relaxados, parece que tá tudo bom. Não é, entendeu? Quando você não coloca os caras absolutos ali na posição, é meio complicado, né? Hoje o Arrascaeta não jogou, né? Não entrou jogando, o Arrascaeta provavelmente poupado, né? Para o próximo jogo contra o Alcas, é jogo importante, o Flamengo ainda não tá classificado, né? O Flamengo precisa vencer e torcer por um tropeço da equipe do Racing para o Flamengo passar na primeira colocação do grupo, né? O que é muito importante em primeiro lugar para o Flamengo tentar definir os jogos da fase de mata-mata das oitavas de finais jogando em casa, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa a opinião de vocês sobre esse jogo do Santos e Flamengo. Não esqueçam também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.